O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, a liturgia da palavra de hoje, ela tem o seu foco na paixão de Cristo. A primeira leitura, retirada do livro do profeta Jeremias, nos apresenta Jeremias como essa figura de Cristo. Jeremias, mesmo antes de conhecer Cristo, tornou-se uma figura dele, uma antecipação, opaca, sim, mas uma antecipação de Cristo. Nós olhamos para a vida de Jeremias e vemos a vida de Cristo. E meus irmãos, nós, quando iluminados pela fé, nós sabemos então que Jeremias era feliz. E era feliz quando sofria. Veja aqui a aparente contradição. Jeremias era feliz por quê? Porque a sua vida era configurada à de Cristo. Porque a sua vida era parecida com a vida de Cristo. Porque a sua vida era tão semelhante ao ponto de ele se tornar lá no passado já uma figura de nosso Senhor. De modo que todo cristão iluminado pela fé, se guiado pela fé, pela sabedoria, iria pedir a Deus uma vida semelhante, uma vida parecida com a de Jesus. Eu sei que ao dizer isso, algo dentro de você se contorce, porque você teme. Não, ter uma vida parecida com a de Cristo é sofrer. Mas, meu santo, existe maior alegria do que sofrer por causa de Deus e por amor a Deus. Nós precisamos pedir a nosso Senhor que Ele ilumine a nossa inteligência com a sua luz,
para que nós vejamos que nesta breve vida que nos é dada, não há maior alegria do que se configurar a Cristo, tendo uma vida semelhante. E aqui, meus santos, ou nós nos configuramos a Cristo no amor, ou nós iremos suportar as nossas dificuldades sem fé, de modo que elas não nos assemelharão a Cristo. Porque dificuldades e provações todos teremos. No mundo tereis tribulações, mas quando elas são vividas na graça de Deus, quando elas são vividas em união a Cristo, isto nos torna semelhantes a nosso Senhor. E o que é que nós fazemos se não pedir a Cristo a graça de nos configurar a Ele quando entramos na fila da comunhão? Quando nós entramos na fila da comunhão, nós estamos dizendo o quê? Senhor, eu quero que o teu corpo seja o meu corpo e o meu corpo o teu corpo. Eu quero que a tua vida seja a minha vida e a minha vida tua vida. Eu quero que, vamos dizer de uma outra maneira, que a minha vida seja uma extensão da tua, para que tu continues a viver por meio de mim. E meus santos, nosso Senhor, Ele quer de alguma maneira nos tornar participantes da sua paixão. Então nós precisamos pedir a Deus a sabedoria do alto, porque sabedoria humana não nos dará esta compreensão. Então ouçamos aqui a vida de Jeremias e vejamos se nós não compreendemos, não vemos ali Jesus. Naqueles dias disseram eles contra Jeremias: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Isto é, essa perseguição contra Jeremias, porque ele era um profeta de Deus. E Jeremias diz: atende-me, Senhor. Ouve o que dizem os meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Isto é, eu só fiz o bem e eles estão me pagando com o mal, pois eles cavaram uma cova contra mim, uma cova para mim. Lembra-te, Senhor, de que fui à tua presença para interceder por eles. Isto é, enquanto Jeremias por eles intercedia, eles tramavam contra a vida de Jeremias, enquanto o Senhor preparava a nossa salvação, nós o perseguíamos, o maltratávamos, o esbofeteávamos, o crucificávamos. Então nós vemos aqui esta união de Jeremias e Cristo, mesmo sem Jeremias conhecer Jesus, mesmo antes de Jesus ter vindo ao mundo. Pois bem, vamos então agora, lançamos o nosso olhar para o Evangelho. Jesus está aqui pela terceira vez anunciando a paixão. Repito, Jesus está anunciando a paixão pela terceira vez. Ele já havia falado 3 vezes isso. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Não obstante Jesus esteja falando isso pela terceira vez, os apóstolos não compreendem. Não compreendem por quê? Porque Jesus é um péssimo mestre? Porque Jesus é um péssimo pregador? Não. Ele é um maravilhoso, ele é o mestre por antonomasia, por excelência. Ele é um mestre excelente, mas o coração dos apóstolos está tão fechado nas suas próprias paixões e nas suas próprias vontades,
que se tornaram culposamente incapazes de compreender a mensagem de nosso Senhor. Às vezes, meus santos, estamos tão fechados em nós mesmos, que por mais que ouçamos a palavra de Deus, aquela palavra, ela não chega a penetrar na nossa alma, como aquela parábola do semeador, que fala a respeito daquelas sementes que caem à beira do caminho, e as aves do céu vêm e roubam. Por quê? Porque eu estou muito fechado na minha maneira de pensar, nos meus pressupostos, nos meus pré-requisitos, de modo que, como eu não estou disposto a deixar que Deus entre na minha vida e transforme a minha vida, como eu não estou disposto a fazer a vontade de Deus, embora eu ouça com os ouvidos carnais, aquela palavra não entra e não entra no meu coração e não frutifica na minha alma. Meus irmãos, quantos cristãos, e não são poucos, quantos cristãos, muitos cristãos são inimigos da cruz, como diria São Paulo. Isto é, eles não suportam este discurso de Cristo crucificado. Por quê? Porque eles sabem de alguma maneira que este discurso também diz respeito a nós. Mas como nós não queremos sofrer, como nós não queremos renunciar à nossa vontade, como nós não queremos permitir que Jesus continue a viver em nós, como nós não queremos que a nossa vida seja uma extensão do viver dele, nós nos fechamos de tal maneira à luz de Deus, que não conseguimos ver a alegria de dizer: Senhor, usa-me. Usa, Senhor, as minhas mãos, os meus pés, a minha mente, o meu coração, o meu corpo. Completa, Senhor, em mim, completa o que falta em mim da tua paixão, dirá São Paulo, né? Meus santos, se nós não nos abrirmos a esta sabedoria, nós iremos achar isso um horror, quando na verdade é a maior dignidade. Deus quer se utilizar de mim para continuar sua obra salvadora. Deus quer viver de tal maneira em mim, para que eu me configure a Ele neste mundo, e assim possa estar configurado a Ele no outro mundo. Mas como é que eu quero estar com Deus? Como é que eu quero que Ele seja tudo em mim no céu, se eu não quero que Ele seja tudo em mim na terra? Então eu vou me fechando com este medo de sofrer. Eu me incapacito a experimentar a alegria da cruz, de ter feito a vontade do Pai, de não ter fechado o próprio coração à vontade de Deus, a alegria de Jesus que entra no mundo e diz: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Meus irmãos, existe uma alegria na cruz, a alegria de Jesus Cristo crucificado, obediente ao Pai. Mas se nós nos fechamos a toda e qualquer possibilidade de uma aproximação da cruz na nossa vida, ela se aproximará do mesmo jeito, que os sofrimentos vêm, mas você não terá a sabedoria necessária para ver naquela cruz uma expressão do cuidado de Deus, uma expressão da providência de Deus na sua vida. Precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para que nós creiamos de fato e para que nós sejamos amigos da cruz. Ah, Padre, mas se eu for amigo da cruz, virão outros sofrimentos. Meus santos, a cruz de cada um já está reservada. A questão é se nós iremos carregá-la beijando-a, se nós iremos carregá-la com alegria, e isso será ocasião de santidade e crescimento em Deus, ou se nós iremos carregá-la aos trancos e barrancos, sem com ela nada aprender,
Se nós iremos carregá-la e iremos crescer no amor, ou se nós iremos carregá-la porque ela estará grudada a nós, ou se nós iremos carregá-la sem aprender nada e até mesmo, muitas vezes, nos afastando de nosso Senhor e perdendo a fé. Pois bem, então, Jesus diz isso, Jesus anuncia isso e diz então que a mãe dos filhos de Zebedeu, vai aqui, versículo 20, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Ela vai fazer uma oração e ela vai com piedade, assim, com todo respeito. Ela vai com confiança, porque ela sabe que Jesus tem o poder para isso, mas ela vai pedir algo diametralmente oposto àquilo que Jesus havia falado. E o pior de tudo, ela estava apenas expressando a vontade dos seus filhos. E o pior de tudo é que os outros 10 queriam a mesma coisa. Isto é, enquanto Jesus falava de se configurar a Ele, enquanto Jesus falava que todo discípulo deve ser semelhante ao Mestre, enquanto Jesus falava, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, enquanto Jesus falava aquilo que estava reservado a Ele, logo algo semelhante aos apóstolos, os apóstolos queriam poder, riqueza, conforto. Isto é, os apóstolos estavam com os olhos voltados para as coisas deste mundo. Os apóstolos estavam como que andando com Jesus, mas interessados nas benesses, nas facilidades que eles iriam alcançar. Meus santos, nós precisamos ver no coração, ver que o nosso coração, infelizmente, não poucas vezes, é mais semelhante ao coração desses apóstolos ainda não convertidos do que ao coração de nosso Senhor. Isto é, quando um sofrimento nos visita, nós nos debatemos contra ele, nós nos revoltamos contra ele e sequer nos perguntamos: Senhor, existe um ensinamento? Esse sofrimento é a expressão da tua providência? Será que eu não preciso acolhê-lo como uma graça que me vem visitar? Ou eu quero simplesmente dele me livrar? Pois bem, isso fez então a mãe dos filhos de Zebedeu. Jesus perguntou: o que tu queres? E ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus agora se volta para eles, porque sabe que a vontade era deles. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Jesus disse: de fato, do cálice que eu vou beber, do cálice da paixão que eu vou beber, vocês vão beber. Mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Isto é, porque eles queriam a mesma coisa, apenas eles foram mais, entre aspas, espertos e mandaram a mãe na frente para pedir, mas eles queriam a mesma coisa. E Jesus diz: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o servidor, e quem quiser ser o primeiro, seja o servo. Isto é, tenha uma vida semelhante à minha, porque eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Meus santos, eu espero que nós estejamos com os ouvidos abertos, que diante de um evangelho tão claro, que nós simplesmente não nos esforcemos em dele nos esquecer, porque não é agradável, mas que nós deixemos esta palavra cair no nosso coração, e que
dentre outras súplicas que nós podemos apresentar a nosso Senhor, que nós apresentemos essa: meu Deus, ensina-me a sabedoria da cruz. Ensina-me, Senhor, que existe uma sabedoria em abraçar a cruz. Existem cristãos católicos que passaram a vida e nunca aprenderam a sabedoria da cruz. Repito, que a odeiam, que se tornaram inimigos da cruz, mas que não aprenderam a sabedoria da cruz, que nos ensina a humildade, que nos ensina, que nos dá a ocasião do verdadeiro amor, que nos configura com Jesus, que torna as nossas comunhões mais eficazes. Por quê? Porque se eu não quero aprender a comunhão, a sabedoria da cruz, como é que eu posso fazer comunhão com Jesus? Eu até recebo o sacramento, mas não faço comunhão. Por quê? Porque eu não quero aprender aquela lição principal, a sabedoria da cruz. Porque Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Nisto já está a sabedoria da cruz. Então pedir a Jesus: Senhor, por misericórdia, nesta escola, eu sou um aluno desatento, eu sou um discípulo inquieto, eu preciso, Senhor, da Tua graça, eu preciso, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que Ele me ensine desde dentro, para que esta palavra entre no meu coração, para que eu ame a Tua cruz na minha vida, para que eu faça das ocasiões de cruz uma ocasião para Te amar mais verdadeiramente. Ajuda-me, Senhor, eu Te peço essa graça. E eu não tenho dúvidas, meus santos, de que se nós pedirmos a Deus esta graça, o Senhor com alegria nos concederá, mas nos concederá, vai nos conceder de acordo com a abertura do nosso coração. E aí sim, quando você, iluminado pela sabedoria da cruz, os problemas familiares se tornarão uma ocasião de você amar mais a Deus. E nos problemas familiares você terá muito mais sabedoria para se portar e gerir aquela situação. Quando a doença bater na sua porta, você não vai perder a fé, você vai fazer aquilo que estiver ao seu alcance para curá-la, para amenizá-la, mas aquilo que dela permanecer, você fará uma ocasião para se unir a nosso Senhor, para se unir à paixão de nosso Senhor, e oferecer a nosso Senhor este seu sacrifício, o fruto dessa união a Ele crucificado, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos seus filhos, pela santificação da sua paróquia, dos seus sacerdotes. Você vai se configurar a Cristo. Quando a morte bater as portas da sua vida, se você aprendeu a sabedoria da cruz, você estará preparado para se encontrar com aquele a quem você foi configurada na terra. E quando a morte bater na sua porta, no sentido de familiares, parentes, amigos, você, iluminado pela sabedoria da cruz, você vai saber o quê? Que esta vida é passageira, que essa vida é curta, mesmo que ela dure 80, 100 anos, essa vida é curta em comparação à eternidade. Então eu preciso me preparar, configurando-me a Cristo, para quando chegar a minha hora, para que eu esteja preparado. Quando você precisar fazer uma renúncia, um namoro desregrado, um apego, algo que você vê que não está levando você para o céu, você que é instruído pela sabedoria da cruz, você vai dizer: é melhor renunciar este aparente bem passageiro e mal do que perder a verdadeira vida. Então você vai renunciar. Quando você perceber que Deus está pedindo a você uma renúncia de algo que em si nem pecado é, mas que Deus está pedindo a você uma renúncia, você que é instruído pela sabedoria da cruz, você vai dizer:
Este é o caminho dos discípulos de nosso Senhor. Não negar nada ao Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eis que venho fazer, eis Senhor, que eu quero fazer com prazer. Isso nós devemos pedir a Deus a graça de dizer: meu Deus, eu quero fazer com prazer a vossa vontade. Eu quero obedecer com prazer a Ti. Eu quero, Senhor, viver os Teus mandamentos com alegria. Dá-me, Senhor, a sabedoria da cruz. Ensina-me, Senhor, a amar a sabedoria da cruz. E não tenha dúvidas que Deus, pouco a pouco, vai configurando o seu coração ao coração dele, que você vai começar a amar aquilo que Deus ama, a querer aquilo que Deus quer e a se alegrar com aquilo que Deus se alegra. Peçamos então, meus santos, nesta Santa Eucaristia, que Deus nos conceda a graça da sabedoria da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.